Boa noite, seres despertos! Como vocês estão? Espero que tenham tido um excelente final de semana. Que essa segunda-feira, seja um momento de recomeçar mesmo, né? O final de semana. Ei, Mari, boa noite! Como você está? Saudade de você! Mari, que entrou aqui agora. Ei, amor, tudo bem? Entrou mais alguém aqui que eu não vi quem que foi. Deixa eu só compartilhar aqui que a live começou. Porque tem mais... Ei, Nanda, tudo bom? Hoje a nossa live vai ser sobre as caixinhas de pergunta que eu abri no final de semana. E que... Aí eu tô lendo aqui cheia de babados, já quero saber todos. Inclusive, a gente vai entrar num assunto aqui, tá? Que, claro, se você quiser interagir, você pode ficar à vontade pra gente, né? Eu vou falar hoje, a live é sobre essas caixinhas de perguntas e como que a metodologia pode ajudar. Que é que agora vai iniciar a primeira turma da metodologia em grupo, que é um valor mais acessível e que vai ser bem intensa, tá? Então vai ser um grupo aí bem pequeno para ter um suporte maior. Então se você quiser interagir, pode ficar à vontade, viu? Igual a Nanda já interage aqui muito com a gente, já compartilha e a gente vai se fortalecendo, que aqui é mão estendida e vocês estendem a mão para cá também, porque eu aprendo muito com vocês a cada live. Então, eu tirei aqui uma foto da caixinha de perguntas pra gente poder falar. Tá bem dinâmico, porque tem assunto assim, convivência com dependente químico, tem convivência com narcisista, tem dificuldade com interferência familiar, né? Então, assim, vai ser bem dinâmico. Deixa eu só compartilhar aqui. Se cada um de vocês que já tá aqui comigo compartilhar para alguém aí entrar, a gente vai ter uma live mais dinâmica, vai ter mais pessoas na live, a entrega vai ser maior e assim o Instagram distribui melhor a live, tá? Então deixa eu já mandar aqui para quem eu sei que tá faltando, que ainda não está aqui comigo. Deixa eu mandar aqui para essas pessoas queridas. E aí, se vocês puderem e quiserem compartilhar também para chamar mais pessoas para poder participar da live, façam, que eu agradeço o movimento de todo o coração, ficarei muito grata por isso. Então aqui, encaminhei para cada uma das pessoas e nós vamos começar aqui. Até coloquei uma musiquinha de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas tá muito lentinha, era só pra gente começar numa vibe mais tranquila. Deixa eu separar aqui. E quem tá participando da live, gente, vocês fiquem à vontade para poder interagir, tá? Tirar dúvidas em relação à metodologia ou em relação a algum comportamento que vocês tenham a consciência que vocês reproduzem aí, que é um comportamento negativo. Não importa o contexto, porque aqui a metodologia é sobre o comportamento que é negativo, tá? E que te traz sofrimento e que você apresenta aí dificuldade em outras áreas da sua vida. Então é sobre isso. Então vamos lá, deixa eu parar a música aqui. Boa! E a gente começa a live com a primeira caixinha, né? E eu agradeço de antemão a interação. Ficou faltando gente interagir, que eu sei aqui quem tá na live, quem gosta de interagir, ficou faltando, mas mesmo assim apareceu gente nova, que nunca tinha interagido, que respondeu a caixinha, e isso é muito bom, tá? Pra mim, pro meu conteúdo também, assim, enfim, gente, a gente tá aqui trabalhando na internet, a gente quer entregar, né? E eu sei que a metodologia é algo que eu vivo até hoje na minha vida e que eu sei que ela traz um suporte e que ela traz mudanças. E é isso que eu quero passar pra vocês. Então eu tô aqui na internet pra isso, pra contribuir e pra fazer com que esse ensinamento mude a mentalidade e traga um novo insight pra vocês. Otávia, tudo bem? Júlia,
Então, bora começar com a nossa caixinha. E a primeira pergunta foi... A primeira pergunta, tô lendo aqui, tá? Foi uma mesma pessoa que fez 2 caixinhas, tá? E essa pessoa falou assim: será que o problema está em mim? De uma busca incansável de mim mesmo? Onde eu opto pelo crescimento pessoal como pessoa e depois eu devo buscar um relacionamento de verdade? Eu tô interagindo as 2 caixinhas porque foi uma pergunta, a caixinha pequenininha, então ele fez uma pergunta nenhuma e terminou na outra. Ou seja, a pessoa tá querendo saber se ela tá pecando em ela se auto dar uma preferência em relação ao crescimento profissional e ela tem também um sonho de constituir uma família. Então essa pessoa quer saber que às vezes ele se sente sem tempo, ou seja, ele está se sentindo culpado por isso, uma vez que o sonho dessa pessoa é constituir uma família. Essa pessoa tem o desejo de constituir uma família, mas está dando prioridade para o crescimento pessoal e para o crescimento profissional. Boa noite, Nanda. Seja muito bem-vinda. Já até falei aqui de você, da sua interação positiva nas nossas lives. E aí essa pessoa quer saber se isso está atrapalhando. E a gente começa por uma base, teoricamente, que é a história do copinho, que eu acho que eu já contei aqui para vocês. É claro que não existe uma receita de bolo para a gente poder se relacionar com o outro. Isso é uma questão muito de experiência. Cada pessoa com a sua experiência. Mas essa historinha que eu vou contar, ela resume um pouco dessa experiência. Então, Maria tinha lá um copinho e Maria queria muito encher esse copinho de moedinha, de dinheiro, para ela poder atingir o objetivo dela de dinheiro. E aí a Maria não juntava dinheiro. O que ela fazia? A Maria ficava pedindo às pessoas para encher o cofrinho dela de dinheiro. Só que ao mesmo tempo, quando ela já estava com o copinho quase cheio, nunca se dava por satisfeita e ia lá e gastava o dinheiro que a Maria tinha juntado. Vocês percebem que esse movimento inicial, a Maria ela não tem noção do que é o próprio valor, o alto valor de se esforçar, de reconhecer que o objetivo e o desejo de juntar dinheiro e de encher o potinho, o copinho, era dela, mas que ela projetava nas pessoas. Maria entendia que a forma com que ela iria alcançar esse objetivo era através das pessoas. Ela não se via como potencial para ela mesma atingir o objetivo que era dela. Então, ela colocava esse objetivo, ela focava nas pessoas para alcançar o objetivo dela. E o que a gente tem aí, gente? O que a gente já tem aí? Primeiro, expectativa nas pessoas. Maria não confiava que ela mesma teria a capacidade de encher aquele copinho de dinheiro. Muito mais fácil era ela se condicionar explicando e pedindo. E ela só pedia para os familiares, para o companheiro, só para a gente que estava ali próximo dela. Então chega uma hora que as pessoas não compreendem por que a Maria não consegue encher o copinho dela e ela tá sempre pedindo dinheiro para o mesmo objetivo. Porque, como eu falei aqui com vocês, a Maria, sempre que ela chegava no topo do copinho, para quase completar o objetivo, ela ia lá e gastava. Então, é a mesma coisa se a gente voltar, tirar o objetivo da Maria de dinheiro, que ela tinha o objetivo de encher esse copinho de dinheiro, e a gente substituir o dinheiro para preencher esse copinho de autoamor, autocuidado, confiança, segurança, né? Essas questões. Enfrentamento dos obstáculos e dos medos. Compreensão dos seus traumas e das suas questões estruturais familiares, da sua dramaturgia familiar. Se a Maria fosse enchendo o copinho dela cada vez mais de um pouquinho dessas coisas que a gente falou,
segurança, autoestima, compreensão da sua estrutura familiar, juntamente, né, dos traumas e dos objetivos e dos obstáculos ali enfrentados, dos medos que a Maria tinha, das inseguranças. Se ela fosse completando tudo isso, né, olha pra você ver. Agora mais um pouquinho de amor, mais um pouquinho de segurança, mais um pouquinho de confiança. Vocês não concordam comigo que a Maria ia chegar a um ponto que ela mesma iria se ver como capaz, competente, para ela encher o copinho dela de dinheiro e não mais necessitar das outras pessoas? E por que eu tô usando essa historinha para introduzir a nossa primeira pergunta? Porque essa pessoa aqui, ela trouxe essa caixinha falando o seguinte: crescimento como pessoa para depois buscar um relacionamento de verdade. Ok, mas será que esse problema está em mim ou seria uma busca incansável em primeiro buscar o dele? Essa pessoa tem a vontade de se relacionar. Minha pergunta vem sobre buscar uma família. Às vezes sinto que sou muito sem tempo para isso. Essa pessoa quer saber se ela não está sendo egoísta em primeiro pensar no objetivo profissional. Mas essa pessoa, ao mesmo tempo, ela tem vontade de constituir uma família. O que a gente pode ver aí, enrustido aí atrás desse argumento? Medo de se relacionar com alguém. E aí, o que ele já colocou como prioridade? A vida profissional. Isso eu não sei dessa vida dessa pessoa, tá? Eu tô aqui falando pela mensagem que ele me colocou. Porque se ele tá fazendo uma pergunta, indagando de será que ele não tá distanciando isso dele mesmo? Será que eu não tô pensando muito em mim, uma vez que eu quero ter uma família? Ou seja, temos uma dúvida. Obrigada, Ana Fernandes. Que a gente possa completar aqui, né? Seja uma troca de auto e mútua ajuda nas nossas lives. Muito obrigada mesmo. E que da mesma forma que o conteúdo seja bom, né? Que vocês possam fazer bom proveito disso, seja de qualquer forma, indicando, vendo, partilhando, contribuindo aqui, como todos que assistem a live têm feito. Muito obrigada, gratidão. Então, essa pessoa que mandou essa mensagem aqui, pelo que eu li, ela tem esse medo. O porquê a gente ainda não sabe. Mas essa pessoa está colocando a vida profissional e ela tem um sonho de constituir uma família. E logo ela já está em dúvida. Será que eu estou fazendo certo? Porque ela quer constituir uma família, mas ao mesmo tempo ele se sente que está sem tempo para isso. Se fosse uma prioridade constituir a família, ele não faria algo diferente para interagir, para conhecer alguém, para levar isso adiante? Mas ele está buscando trabalho e colocando o trabalho em primeiro lugar, como um tampão, como uma fuga de alguma coisa que a gente não sabe. Então é melhor focar no trabalho. Pode ser que tenha um medo aí de escassez, né? Ou que pense que tem que já ter tudo pronto, planejado, a vida toda resolvida para se relacionar. É aí que a gente vai completar a história da Maria. Se nós, como seres humanos, a gente busca um autoconhecimento, uma compreensão da nossa estrutura familiar, do nosso núcleo familiar, buscando compreender os nossos traumas, as nossas dores, quem são os nossos pais, o papel deles aqui na nossa vida, alguma coisa que nos prende a essa estrutura familiar ou que nos afasta dessa estrutura familiar, se temos medos ou excessos que nos fazem nos condicionar a determinados tipos de comportamento, se a gente olha para dentro, se a gente busca conectar com nós mesmos e compreender um pouco dessa estrutura, a gente já começa a preencher o nosso copinho. E à medida que o nosso copinho vai se preenchendo, sem que a gente acredite que a gente tem que ter expectativa sempre no outro para contribuir, para encher o nosso copinho, que é o que a Maria fazia, a gente consegue encher ele um pouquinho mais rápido.
Então, se a gente busca a compreensão do nosso contexto familiar, se a gente trabalha o nosso autocuidado, se a gente trabalha a nossa autoestima, se a gente trabalha o nosso autoamor, a nossa segurança, as questões que nos trazem medo, a nossa fortaleza, a nossa espiritualidade, o nosso corpo físico, a nossa mente. Se a gente tem a consciência de que nós, como essa completude toda, que precisa e necessita dessa atenção, a gente vai conseguir encher no copinho. É claro que o copinho, gente, ele quer dizer que, ó, isso é uma vida toda praticamente, tá? Tem gente que com os seus 25 anos de idade já vai estar numa altura do copinho razoável e já tem uma maturidade ali satisfatória para se relacionar. Tem gente que não, porque a gente sabe que tem gente que parte dessa vida num processo de evolução, em busca de uma evolução e que não consegue romper o despertar e vive ali nas amarras das suas dramaturgias, dos seus traumas, das suas questões que essa pessoa não conseguiu ali superar mesmo. Então, se a Maria tivesse feito isso, buscado encher esse copinho a partir das questões dela mesma, a partir dessa busca interna dela, até mesmo dela compreender por que eu penso que eu vou encher meu copinho só pedindo pro outro e não com nenhum esforço meu. Se ela tivesse parado para pensar nisso, até então ela poderia estar até mais perto de atingir o objetivo dela, que era encher o copinho de dinheiro todo que ela queria. Mas o que ela fazia? Ela sempre se auto-sabotava quando ela estava próxima de encher o copinho todo de dinheiro e como ali não tinha nenhum esforço, nenhuma compreensão, nada dela, que ela já estava condicionada a pedir o outro, a contar com o outro, a colocar as suas expectativas no outro. Ei, Andressa, seja bem-vinda. Então, esse movimento, ela já estava condicionada aqui, ó, neurologicamente falando, ela já tinha toda uma programação para fazer esse movimento, para ter esse comportamento. Eu quero encher o meu cofrinho e atingir o meu objetivo, mas para isso eu vou pedir o outro. Eu vou esperar que o outro me dê para eu poder preencher o copinho. E quantas vezes a gente não faz isso? Trocando agora o dinheiro por todas as questões que eu falei aqui, a gente não faz isso com os nossos sentimentos, as nossas emoções, com a nossa vida. A gente coloca a expectativa no outro, do outro vir preencher o nosso copinho com amor. E aí a gente fica aqui, ó, a gente fica exclamando por amor, a gente fica, né, implorando por amor, a gente fica querendo que o outro faça o movimento que a gente quer, que o outro nos aceite como a gente quer, que o outro faça tudo por nós. Mas a gente não tem um movimento positivo para poder preencher com alto amor. E a gente vai buscar no outro o quê? O autocuidado. E a gente busca no outro o quê? A segurança. E a gente busca o outro no quê? A aceitação. E a gente busca no outro o quê? O sucesso profissional. Né? Se condiciona que seu sucesso profissional está atrelado a algo ou a alguém. Quando, na verdade, tudo isso que esse copinho precisa ser enchido está aqui, dentro de nós. Compreendendo desde a nossa estrutura familiar, inicialmente, os nossos manifestos inconscientes, que são aqueles mais profundos e que fundamentam os nossos comportamentos repetitivos e muitas vezes abusivos, tóxicos com nós mesmos e com o outro. Então, a Maria não percebeu isso. E quando que a Maria acordou para fazer isso? Para perceber isso? Quando as pessoas começaram a falar não. Não vou te dar mais dinheiro, Maria. Que movimento que é esse? Que você sempre pede dinheiro pra gente e você não consegue atingir o seu objetivo de encher o seu cofrinho de dinheiro. O seu copinho de dinheiro. Porque a Maria já tinha se condicionado. Através de pedir, do movimento de pedir esse dinheiro, ela já fazia parte de um condicionamento. Ela já sentia que ela estava sendo aceita e abraçada, porque ela sentia que se as pessoas estão me ajudando, elas estão me aceitando. Se as pessoas estão contribuindo para o meu sonho, eu estou me sentindo aqui, ó, pertencente a alguma coisa. Ei, Johnny, seja bem-vindo.
Se as pessoas estão contribuindo para eu encher meu cofrinho de dinheiro, de alguma forma eu quero mais disso. Eu quero continuar fazendo esse movimento porque tá dando certo. Elas me ajudam, chega quase no objetivo, eu me auto-saboto, mas ela se auto-sabota não porque ela quer gastar o dinheiro que tá no cofrinho. Ela se auto-sabota porque ela quer continuar tendo a atenção e a aceitação e fazendo parte do movimento que as pessoas fazem por ela. Ela quer continuar sendo vista. Ela quer continuar sendo aceita, entende? Que é muito mais complexo do que ela só querer pegar o dinheiro que os outros dão pra ela. Seria se manter na zona de conforto, sim, Nanda. Mas é mais profundo do que isso. Essa pessoa trabalha o auto-amor, a confiança, a própria aceitação de si nesse contexto. Porque aqui está condicionado. Se está havendo esse movimento, eu estou fazendo parte. Eu estou me sentindo segura. Eu estou me sentindo amada, mesmo que não seja literal a palavra. Entende? Porque as pessoas estão ali contribuindo pro sonho. Porque quem contribuía sempre na historinha era ali os parentes da Maria, né? Os companheiros, o companheiro, né? Um ou outro quando ela trocava de companheiro. Então é mais esse movimento. Quando a Maria percebe que as pessoas estão deixando de ajudá-la, porque o argumento dela era de completar o objetivo. Mas as pessoas param e pensam, uai gente, mas como assim a Maria não alcança esse objetivo nunca e sempre vem pedir pra gente a mesma coisa que... Não, chega, eu não vou ficar mais financiando a Maria. Aí então a Maria começa a ficar o quê? Frustrada, angustiada. A Maria começa a se ver no processo de vitimismo. Não estou alcançando o meu objetivo porque ninguém tá me ajudando. Mas ela não via que era o contrário. Não estou alcançando o meu objetivo porque eu não estou me ajudando. Porque eu não estou enchendo o meu copinho de autocuidado, de autoamor, de autoconfiança. Eu não estou compreendendo os meus medos. Eu não estou trabalhando os meus traumas. Como que eu posso esperar mais do outro do que de mim mesmo? Só pode ter um medo. E aí quem mandou essa caixinha aqui, provavelmente apresenta essa emoção fortemente. Porque a pessoa tá ali colocando o trabalho em primeiro lugar insanamente, mesmo tendo o sonho de constituir uma família. Se constituir uma família e se relacionar fosse prioridade, essa pessoa já estava dando espaço para aparecer boas pessoas na vida dela. Provavelmente essa pessoa não está se sentindo pronta. E o que essa pessoa perguntou também é: eu devo priorizar o autocuidado, né? Primeiro, com certeza. Teoricamente, a história que eu trouxe da Maria é pra gente fechar no seguinte. Teoricamente, a gente vai crescendo e o certo seria que nos instruíssemos a realizarmos conexões com nós mesmos e a compreender por que a gente sempre espera que sejamos realizados no outro. Que a gente sempre espera essa realização que vem o quê? Ou da mãe, ou do pai, da figura mais próxima. Quando a gente vai se tornando independente emocionalmente falando, isso fica difícil, porque a gente vai sentindo uma dor. A dor de sentir que o processo da independência acontece sozinho. A dor de sentir que o sonho profissional, financeiro, afetivo, familiar é algo que depende mais de você do que das outras pessoas. Porém, tudo que veio de carga na sua estrutura familiar vai refletir junto de você nessas escolhas. Logo, o autoconhecimento sim teria de ser prioridade antes de você relacionar com outra pessoa. Mas não é bem assim, porque nós não fomos instruídos, né? Há uma geração passada, as pessoas se relacionavam por outros motivos, por reprodução, para casar, para não passar fome. Quanto mais filho, mais membro na família para poder ajudar para sair de condição, né? Para sair de condição prejudicial de família financeiramente falando. Então a gente está falando disso. Hoje que nós já temos
a oportunidade de ter esse conhecimento e as pessoas tendenciam a conversar mais sobre isso com seus filhos. Ensiná-los a lidar com as suas emoções, com as suas frustrações, cuidar dos seus traumas antes mesmo de pensar em ter filhos, para você não passar os efeitos dos seus traumas para eles, que aí nós estamos falando de traumas transgeracionais. Então, o certo, a teoria seria essa. Mas na prática, nós alimentamos um processo de automático, modo automático. A gente corresponde às nossas emoções do jeito que elas vêm. Elas não passam em filtro nenhum. E a gente pode observar isso muito na adolescência. A adolescência é isso. A gente vive as nossas emoções sem filtro. Por isso que o adolescente vive aquela turbulência inteira. Porque ele ainda não consegue administrar aquilo da conta. Imagina a criança. Por isso que da criança que a gente não pode esperar mesmo. Querer responsabilizar ela pela birra, por uma coisa que ela quebrou, enfim. O movimento é bem esse. Então, essa pessoa que me perguntou, ela queria saber disso. Claro, teoricamente, seria inicialmente indicado que nós nos cuidássemos, nos priorizássemos, compreendêssemos a nossa estrutura familiar, o que eu tenho medo e o que eu não tenho. Mas a gente também descobre muito isso se relacionando com os nossos pais, se relacionando com os nossos amigos, se relacionando também afetivamente. E depois a gente se relacionar. Quanto mais você compreender mais sobre você, quanto mais você se compreender, quanto mais você se aceitar. Por isso que dentro da metodologia, um dos principais pilares, porque são 3 pilares principais, é o da aceitação. Quanto mais você aceita a sua história, aceita quem você é, as experiências que você teve até aqui, boas, ruins, péssimas, traumáticas ou não, você consegue neutralizar o efeito dessas emoções que manifestam aqui do seu inconsciente, que pode vir da infância, antes da infância, da adolescência, de algum acontecimento. Então, é você pensar que excessos não são indicados para a nossa vida. Excessos nos levam a comportamentos que geram um padrão negativo. Exemplo, a codependência. A codependência só é codependência porque ela é um comportamento excessivo da busca do controle da vida do outro. Porque você foge da sua vida para controlar a vida do outro. É um movimento interessantíssimo. Eu não dou conta do que eu trago dentro de mim, das minhas emoções e das minhas questões. Logo, eu me permito controlar e fugir. Eu vou canalizar tudo isso aqui em outro lugar. Ou numa situação do trabalho, ou numa situação, por exemplo, quem convive com dependente químico, né? Porque é o excesso. Você não consegue compreender o limite de que quem é portador de alguma doença tem a sua responsabilidade sobre ela. Você ultrapassa esse limite. Você ultrapassa, você faz de tudo, você move mundos e fundos porque você não compreende. Dói mais em você o uso do que no próprio dependente químico às vezes. Então é pensar nisso. Excessos não são indicados. E é excesso para tudo quanto é tipo de jeito que a gente pensar. Excesso de falta e excesso de excesso. Né? Excesso de ter demais. Então é a gente pensar nisso. Por que essa pessoa está priorizando tanto a vida profissional dela agora? Será que está dentro do razoável e do indicado? Ah, eu tô aqui, né? Tô mais focado na minha vida profissional porque eu tenho um objetivo financeiro. Mas ao mesmo tempo, isso não pode te abster de você se abrir para conhecer alguém, uma vez que você tem um sonho de constituir uma família. Você pode estar com esse projeto profissional, se autocuidando, compreendendo a sua vida, compreendendo se você não está fazendo esse movimento de se abrir afetivamente, porque você está com algum medo de se relacionar. Então, você pode fazer isso tudo de forma equilibrada.
E não precisa abrir mão de uma coisa para outra. É claro que depende de casos e casos, tá? Mas dentro do que a gente traz aqui da razoabilidade, você pode colocar a sua vida profissional em primeiro lugar, mas desde que isso não seja um excesso. Se você colocar a sua vida profissional a ponto de você se abster das outras áreas todas da sua vida, você está codependente do seu trabalho. E depois eu vou compartilhar com vocês, porque muito a gente entende codependência só em relação à convivência com dependente químico, e não. Tá? Existe codependência, quem é codependente de bicho, existe quem é codependente do trabalho, existe quem é codependente da própria família, onde não existe um ente dependente químico. Então, ok? Então, a nossa primeira caixinha está respondida, porque ainda tem mais algumas, senão a gente vai se perder aqui. Então, vamos para a próxima. A ansiedade me consome, junto à insegurança de não conseguir o objetivo profissional. Mais uma com viés profissional. Mas aqui, a gente tem a questão da ansiedade. As emoções, né? Se a gente for falar das emoções latentes, a gente tem medo, tristeza, alegria, felicidade, né? E muitas das questões advêm delas. As outras, insegurança, sentimento de incapacidade, crise de identidade. A ansiedade, ela advém do medo excessivo. Existe um medo excessivo aí de não conseguir alguma coisa. E como você me trouxe aqui, que você tem já uma insegurança, então o medo alimenta ainda mais, te deixa ainda mais inseguro no objetivo profissional. Então, tem algo dentro da sua dinâmica. A primeira coisa é buscar a aceitação dentro de uma razoabilidade e fazer altos questionamentos. Altos questionamentos também está dentro do que vocês aprendem dentro da metodologia. Mas é o autoquestionamento que eu chamo de 3D, tá? Então, é se fazer os autos questionamentos. Por que eu estou me sentindo tão inseguro? É falta de conhecimento no meu âmbito profissional? É falta de segurança o suficiente para o que eu estou passando? É medo do que vão pensar do meu trabalho? Ou seria a busca por um controle ali do que você quer e você não está conseguindo fazer esse movimento e isso está te gerando insegurança e te deixando ansioso? Porque dentro desse contexto você não explicou a história. Mas se faça essa autorreflexão. De onde vem essa ansiedade? Por que eu me sinto inseguro? E começa a anotar. Aí existe um medo. Que medo que é esse que você tem de romper no seu profissional? Você está preso em alguma coisa, em alguém? Você quer controlar alguma situação e não está controlável e isso está te trazendo essa insegurança e essa ansiedade? Então, é pensar nessas duas perspectivas. Essa daqui foi essa outra pergunta aqui, ó, que teve da caixinha. Então, trabalhar, porque a ansiedade, ela é uma emoção super necessária pra gente. A gente precisa da ansiedade. Mas, mais uma vez, de forma equilibrada, tá? A ansiedade, ela ajuda. Porque ela ajuda aqui, ó, na produção do cortisol, para nossa autodefesa, pra gente elaborar alguns movimentos de autodefesa, de fuga, tá? Ela é ótima pra gente, desde que em equilíbrio. A partir do momento que a gente começa a viver a ansiedade desequilibrada, a ponto de ter transtornos ansiosos, a ponto de você se sentir inseguro, porque da insegurança vem mais uma leva de coisa ruim que a gente começa a sentir.
que você é inseguro, que você não é capaz, que você não é amado, que você não vai dar conta. Você pode ter o conhecimento que for, que você começa a se sabotar, né? Começa a vir, isso daqui tá muito parecido também com a crise da síndrome da impostora ou do impostor, que é você lá no auge da sua carreira, não conseguiu o objetivo profissional. Você sabe que você sabe, você detém o conhecimento, mas você começa a sentir esse pavor. Você começa a sentir que você não dá conta. Começa a vir aquelas crises de pânico, de ansiedade. Você começa a ser tomado por aquilo vai te deixando inseguro, que você não consegue romper um objetivo. Mesmo você sendo tecnicamente capaz, você já tenta demonstrar aquilo, mas você está diante ali de um objetivo para romper. E essas questões começam a falar mais alto e sobressair na sua mente à medida que você alimenta uma crise, uma síndrome de impostor na sua vida, de alguma forma. Mesmo você sabendo que você detém o conhecimento. Mesmo você sabendo que você tem a qualificação técnica, que você tem a capacidade para fazer aquilo. Então, essa caixinha aqui tá muito parecida com isso. Tá muito parecido quando você fala a ansiedade consome, e aí já tem uma crise de ansiedade. Já existe. Então, buscar por um ambiente mais tranquilo, aceitar a ansiedade. Quando a ansiedade bater, não resistir contra a ansiedade, mas sim procurar aceitar a ansiedade. Procurar aceitar que é um sentimento que ela vai passar. Né? Às vezes ela vai deixar sua mão suada, vai te causar tremores, vai te causar um batimento acelerado. Você vai pensar que você não é capaz, que você quer fugir, que você não dá conta. Mas nada que um processo de respiração, naquele momento, de conscientização, possa te ajudar para você pensar no próximo passo de uma forma mais tranquila. Que vai clarear novas ideias e um novo comportamento para você dali para frente. E aí vale reafirmar para você mesmo as questões que você já sabe que são verídicas, mas que fazemos um movimento, que é do ser humano, de autossabotagem, de, mesmo sabendo da sua capacidade, você se sentir inseguro achando que você não é capaz, mesmo já detendo todo o conhecimento. Mas às vezes por medo de crítica, de julgamento, às vezes com medo de errar algo, de não se sentir capacitado para avançar naquele quesito profissional. Então, afirme para você mesmo: eu sou capaz nesse momento. Tudo que eu fiz a respeito do meu âmbito profissional, eu pude fazer. Ou pode ser que você não tenha feito tudo também. Mas aí depende da sua contribuição para o seu objetivo profissional. Se você tem a capacidade técnica, se você detém o conhecimento da área, são outras questões que estão te afligindo. Tá? E aí é você pensar: a ansiedade e a insegurança já se manifestou em outros momentos da minha vida? Ou esse caso é um caso isolado? É o primeiro momento em que eu estou me vendo nessa situação? Mais uma ferramenta da metodologia. E aí você se visualiza. Se permita se visualizar num processo de retrospecção. Quando você se sentiu ansioso dessa forma, porque aqui você falou que consome, então é um nível de ansiedade excessivo. Quando foi que eu me senti ansioso dessa forma? No nível de me consumir. Lá atrás. Em um relacionamento. No relacionamento com a minha mãe ou com meu pai. Em um acontecimento que teve. Quando foi que eu me senti inseguro? Você ouviu muito dos seus pais? Seus pais fizeram muito por você a ponto de impedir que você despertasse, desenvolvesse uma autonomia? Isso também causa insegurança na vida adulta. Os pais que fazem muito pelo filho, quando criança,
impedem desse filho vivenciar a própria experiência com as emoções, com o medo, a frustração, com a dificuldade de não conseguir fazer aquilo. Né? Às vezes o menino tá no processo de amarrar o cadarço do tênis. O pai tá vendo aquela dificuldade, às vezes o pai tá atrasado. E sempre vai ser essa dinâmica. E o que ele faz? O filho tenta a primeira vez e aí fica estressado e não amarra. O pai, para não atrasar mais, vai lá e amarra. Mas esse movimento acontece 1, 2, 3, 4 vezes. O pai não deixa a criança ter ali, o embate direto com aquele estresse dele não estar conseguindo amarrar o sapato. Porque a criança ela tem que voltar e administrar isso, essa frustração dela não estar tendo a coordenação motora para amarrar o sapato. E aí, se os seus pais tamparam o buraco também sempre, e o amarrar o sapato é só um exemplo, tá? Não ter te deixado se responsabilizar por arrumar o seu próprio espaço, né? Te gratificar com mesada por você ter estudado. Estudar é obrigação, é o mínimo que a criança tem que fazer por ela mesma, porque isso é a vida dela. Então não existe essa de gratificar o filho porque seu filho está fazendo uma coisa que é o mínimo que ele pode fazer por ele mesmo. Isso é pela sobrevivência. E esse movimento dos pais faz com que a criança não desenvolva a autonomia necessária para lidar com as emoções e as dificuldades na vida adulta. E ela vai se tornar um adulto disfuncional. Um adulto que não sabe lidar com a insegurança. Um adulto que não sabe lidar com as emoções, por isso que vem a ansiedade. Gente, as emoções vêm de uma forma... Ângela, seja bem-vinda. Bem-vinda, Ângela e Gomes. As emoções sobressaem, que não passa pelo filtro, que ela chega do jeito que ela chega, ela já vem. Direto. E isso gera muita ansiedade. E ainda junta a construção dos pensamentos. Eu não vou dar conta. Meu objetivo era esse. E aí, se os seus pais, se era essa dinâmica de fazer tudo, é uma. Porque pode ter a outra vertente dos pais, às vezes, já incapacitar o filho, chamar o filho de, né, falar que ele é incompetente, que ele não dá conta desde criança. O menino tá lá tentando amarrar o sapato, o pai fica, nossa, mas não sabe amarrar um sapato, que incompetente. Porque não compreende que é o processo da criança. E aí o menino vai lavar uma vasilha, quebra um copo. Nossa, mas você tinha que ser você. Tinha que quebrar esse copo. O menino vai se sentir, nossa, eu não presto nem pra lavar um copo. Menino, você não vai parar de fazer bagunça, não? É só decepção, é só frustração que a gente tem com você. Essa pessoa ela vai crescer segura? Ela vai crescer insegura. Que segurança que essa criança vai ter se pra lavar uma vasilha e ela quebrou um copo? Já incapacitaram ela? Já chamaram ela de incompetente? Muito obrigada que o conteúdo aqui possa contribuir positivamente para a evolução aí do outro lado, viu? Então, é prestar atenção nisso. Então, aqui no caso, a ansiedade me consome junto à insegurança de não conseguir o objetivo profissional. Pode ser uma dessas coisas. Pode ser N fatores, ok? Mas é prestar atenção. Autoquestionamento. Por que eu estou ansioso, inseguro? É um fato isolado, esse de você não conseguir o objetivo profissional? Ou você já sentiu isso antes? E buscar. E trabalhar nisso. Mas antes disso, para amenizar a ansiedade, aceitação na ansiedade. Que seja crise, vai passar. Você tem que ter na cabeça que vai passar. É difícil, viu, gente? Só quem teve crise de pânico, crise de ansiedade, sabe como é que é. Mas depende de todo esse mecanismo e ele tem que estar gravado aqui. Tá bom? Bora para a próxima. O amor exigente tem sido ótimo, mas sei que preciso de mais na minha vida. Ok, né? Grupos de apoio, terapia, são um conjunto de apoio, de complemento. Você pode ir no amor exigente
Você pode estar fazendo a metodologia do D100, você pode ainda estar fazendo um outro tipo de terapia holística, complementar, terapia dos aromas, você pode estar fazendo o que for, você pode estar indo até na igreja, até benzendo toda semana. Se você não se comprometer com você mesmo, você não alcançará os resultados. Se você tá achando que você precisa de mais, é porque você precisa de mais mesmo. É porque realmente aquilo ali não tá sendo o suficiente. É buscar conteúdo. Gente, é ter iniciativa. Ó, eu quero levantar dessa cadeira. Mas eu sei que se eu tô num processo depressivo, ansioso, eu vou dar uma estagnada, tá? Porque vai ter N fatores além aqui da força magnética que me atrai pro chão, que faz a cadeira ficar no chão. Vai ter N fatores psicológicos, emocionais pra eu não levantar. Porque eu acho que eu não vou dar conta de levantar. Porque eu não quero levantar, porque tá doendo algo aqui dentro, eu não tô dando conta. E porque tá mais fácil ficar aqui do que eu enfrentar o movimento de levantar. Mas a partir do momento em que eu levantar, muita coisa vai mudar. Então não adianta ir no grupo e continuar com a sensação de que tá faltando alguma coisa. Se você já sabe que você precisa de mais na sua vida, e procure. Se você tá com a sensação de que o grupo não tá sendo suficiente, procure mais. Porque o sinal inicial, o sinal mais importante, você já teve a consciência de que só o grupo não está sendo suficiente. E aí, se vierem, né, as objeções, que são as desculpas que o ser humano dá, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, ou são as duas principais, as maiores objeções. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Você não tem dinheiro? O YouTube tá cheio de conteúdo de graça. A live tá aqui toda segunda-feira. Além disso, tem um tanto de reels que eu já postei e que N pessoas já postaram sobre dependência química, sobre codependência, sobre autoajuda, sobre como enfrentar a dramaturgia familiar, sobre como enfrentar os seus contextos familiares que te trazem dor, sobre os processos de depressão, de ansiedade. A primeira coisa, busca. Mas tá difícil buscar e eu não consigo fazer o movimento que você falou aí para levantar da cadeira. Então tem algo a mais aí, tem um processo depressivo, ansioso, um transtorno mental. Qual que é o movimento? Ajuda médica. Vá buscar uma ajuda médica. Porque muita gente sofre, sente dor, tá sofrendo igual assim, igual o cavalo carregando peso no sol e tá pesado e tá indo até lento. Mas tá sofrendo, mas não aceita que tem que ter um acompanhamento de um profissional psiquiátrico. Não adianta, porque chega determinado momento que o nosso cérebro não responde mais, gente. Senão a gente não teria níveis de depressão que a pessoa não sai da cama, ela não consegue tomar banho. E dali, só a medicação para poder ajudar. Claro que tem N coisas, fortalecer o espiritual, trabalhar suas questões. Com certeza aqui, ó, se você já não tá se dando por suficiente com o grupo, com certeza algum movimento você ainda não conseguiu fazer. Isso tá te incomodando e isso é bom. Então busque mais. Entre no YouTube, digita lá, digita sua dúvida no Google. Não sei, pede ajuda para alguém. Não sei, vou na biblioteca pública e falo lá com a moça, eu tô precisando de livro de autoajuda. Não sei ler. Moça, eu não sei ler. Você procura aqui no meu celular pra mim um e-book em áudio? Gente, a gente tem que quebrar com as objeções, senão a gente não sai do lugar. Senão nós não saímos do lugar. E tem apoio, porque hoje em dia quase todas as denominações religiosas, elas apresentam algum tipo de suporte. O amor exigente não é vinculado a nenhum tipo de denominação religiosa. Mas, por exemplo, igreja católica, igreja evangélica, umbanda, tudo que vocês pensarem de denominação religiosa, sempre tem um grupinho de apoio, algo assim que vai te ajudar para a mentalidade, para superar outras coisas. Um grupo de apoio para acolher, de sobriedade, para ajudar o casal, para te ajudar no vício. Sempre vai ter uma coisinha.
E aí o mundo, enquanto é mundo, a gente sofre muito. Mas também tem muita coisa boa pra gente poder ser feliz. Criar os nossos momentos de felicidade. A gente não pode ficar esperando os momentos de felicidade bater na nossa porta, não. E uma das coisas que a metodologia trabalha, seja bem-vinda, Inês, que a metodologia do Descem trabalha é o movimento. Aí vocês veem eu fazendo atividade física e pensem que eu quero que vocês façam atividade física para ficar forte. O que eu falo aqui de conexão corpo e mente é algo muito mais profundo do que corpo e mente. À medida que você está movimentando o seu corpo e que o seu corpo entende aquele movimento e nosso sistema parasimpático começa a agir sem a gente querer, porque ele age sozinho, tá? Mesmo que você não queira, quando você tá lá caminhando, você tá lá produzindo hormônios positivos. Você não tá, às vezes, sentindo nada significante, porque às vezes a gente espera que venha um evento, sabe? Igual quando a gente sofreu um trauma, às vezes a gente espera um evento milagroso, que vai tirar a gente do dia pra noite daquela situação. E não é assim, tá? A gente vai sair do nosso contexto de padrão negativo de comportamento aqui, ó, na persistência do pequenininho, um dia de cada vez, uma ação de cada vez, um condicionamento de cada vez. Que pensa, é muito mais fácil do que você bancar um evento traumático, um evento milagroso. Porque às vezes você nem tá preparado para lidar com um evento milagroso, porque você não vai se achar merecedor. Entendeu? A Nanda falando, vejo muitas pessoas que não procuram para continuarem no mesmo lugar, sendo vítimas e querendo que toda a sua volta continue fazendo tudo o que querem. Acho isso muito triste. Pois é. Sabe por que, Nanda, que isso acontece? Porque essa pessoa tá igual a Maria lá do início da história. Ela já está condicionada a esperar do outro. Essa pessoa já está condicionada a achar que o outro é obrigado a encher o copinho dela de dinheiro. No caso, era dinheiro. Mas e quantas vezes a gente não está achando que o outro é obrigado a encher a gente de amor, de segurança, proporcionar segurança, equilíbrio, confiança pra gente? Quantas vezes a gente não cobra que o outro, dentro de um relacionamento afetivo, então é o que a gente mais vê. Eu coloquei as minhas esperanças em você. Você não tem que entrar em relacionamento colocando esperança em ninguém se você não tiver esperança em você mesmo. Essa que é a verdade. E o movimento que eu falo é, você tá aqui, tá fazendo uma caminhada, você querendo ou não, você tá produzindo bons hormônios, gente. E o movimento do corpo é esse. E o movimento cerebral é esse. Você querendo ou não, a partir do momento que você comece hoje falando como mentira pra você, mesmo que você comece como mentira, o processo de respiração, por exemplo. Respirei, mas eu ainda não acredito que isso vai me proporcionar tranquilidade suficiente para superar a minha ansiedade. Mas você só precisa começar. O resto, o seu corpo tá entendendo. Igualzinho na atividade física. Eu posso ir lá e fazer a execução. Mesmo se eu não quiser, o meu corpo vai trabalhar, as fibras vão romper e elas vão se reconstituir, mesmo se eu não quiser, só porque eu fiz o movimento. Então, só porque você fez a respiração, queira você ou não, você já vai estar proporcionando oxigênio para os seus neurônios. E isso vai te proporcionar, sim, uma tranquilidade para um próximo comportamento que você tiver ali na hora. Por que as pessoas têm reatividades e ações estressantes? Porque ela vai no supetão, ela responde à emoção do jeito que ela bate, ela vai. Ela já tá condicionada àquilo ali. Por isso que é dessa forma. Ei, Péricles, seja bem-vindo. E é com isso que a gente tem que acabar. E por que a gente alimenta essa reatividade? Por algum motivo. Existe uma causa lá atrás que você permitiu que essa reatividade instalasse em você. É o que é? É a vontade de você sempre ser o certo? É a vontade de sempre provar que você tá certo? Por quê? Porque seus pais te reprimiam? E agora você veio e viu a oportunidade. Vou usar todos os argumentos do mundo porque eu fui reprimida, então agora eu tenho que mostrar que eu sou o certo. Me tornei reativo, não deixo o outro nem se expor. Não consigo nem lidar com a opinião do outro, porque eu tô sempre certo. Então, é romper isso, gente, de uma vez por todas.
Mudando o condicionamento. A metodologia trabalha o passo a passo, porque igualzinho o dependente químico que trabalha lá no NA, um dia de cada vez, mudar comportamento é um dia de cada vez. É um passo de cada vez. Não esperem um evento milagroso, porque ele não existe. Não espera que vai aparecer um salvador, e também não ache que você vai ser o salvador da vida de alguém para ficar alimentando a sua codependência. E aí que a gente tem que pensar o que a vida enquanto é vida vai existir sofrimento sempre. O tempo todo a gente vai estar perdendo alguém que vai partir dessa para melhor. O tempo todo na nossa vida tem quem tá em sintonia com a gente, tem quem não tá. Uns amigos chegam, outros vão. A gente estabelece um laço aqui. Pessoas continuam na nossa vida por muitos anos, outras se vão ao longo do tempo. A gente precisa aprender a lidar com essas frustrações de uma forma mais leve, para estabelecer qualidade de vida, senão não tem emocional que aguente. Senão não tem trabalho que vai te aguentar, ou que você vai aguentar. Porque lá vão ter pessoas diferentes, pessoas que não sabem às vezes lidar com as questões, com as frustrações delas. E com a dinâmica que ela mesma traz. Porque às vezes ela tá num movimento de fuga olhando pro outro. Vamos para a próxima caixinha. Convivo com uma pessoa narcisista e isso me consome. Me sinto mal, mas é da família. E eu já vou engajar essa na outra pra gente não perder muito tempo aqui, ó. Eu sofro muito com meu filho dependente químico, mas creio na cura. Ok, bora lá. Comportamento de dependente químico e comportamento de narcisista é quase parecido em algumas coisas, tá? Eles são os perfeitos, vão fazer vocês se sentirem culpados, vão te fazer carregar o peso do fardo que for, tá? Vocês vão se sentir uns inúteis perto deles, porque eles são os melhores, tá? Eles não estão abertos para olharem para si, para assumirem erro, para lidar com a evolução deles mesmos. A dinâmica deles é num outro patamar, a ponto deles adoecerem vocês. Como que o dependente químico faz isso? Levando o codependente, que são os familiares, a codependência extrema, deixando vocês loucos. O dependente químico sabe que ele ainda não quer o tratamento. Enquanto ele não virar a chave, não vai ter ninguém que vai fazer. Mas a família tá lá morrendo. A família não dorme, a família não tem sossego, a família tá gastando dinheiro, tá pegando empréstimo para pagar a dívida de droga. Só que esse movimento tá só alimentando ele, porque ele tá lá, ó, que ótimo. Né? Eu tô aqui no meu movimento, os bonzão lá, tá lá achando que vai me ajudar, tá me alimentando. Tá me alimentando. Eu sei que é doloroso, ainda mais quando a gente fala que é mãe, pra quem é mãe, pai, né? Ou pra quem é esposa, que já estabeleceu aí uma união de longos anos. Gente, eu sei que não é fácil você ter um filho e ver ele ir pra onde você nunca quis que fosse o futuro do seu filho. Só que aqui a gente está trabalhando com a realidade. E dentro da metodologia, ela é impactante por isso. Porque a gente vai direto na ferida. A gente vai direto na causa. É investigação para isso. Porque ou você continua sendo vítima ou você vai enfrentar a sua realidade. E a realidade de cada um vai doer em algum lugar. E é para causar um impacto. Senão, não tem por que ser um método, né? Então aí vocês ficassem fazendo terapia a vida toda. Então o que a gente precisa compreender? É para ir na causa. Você lá na infância pode ter contribuído para alimentar o comportamento de dependente químico do seu filho? Pode. Você precisa assumir a responsabilidade disso. Mas você pode não ter feito nada? Pode. Porque a gente sabe que codependência é uma doença que pode ser de predisposição genética. E aí? Às vezes você fez tudo certinho. E tem casos que é assim. Você vê que a mãe não errou não, em lugar nenhum não. A mãe pode não ter errado em lugar nenhum. Lugar nenhum. E que o filho despertou a dependência química. Mas ele despertou, vocês precisam entender isso.
Esse filho, ele alimenta essa dependência por uma coisa que tá dentro dele que ele não dá conta. Os pais não têm bola de cristal, por mais que vocês queiram. Às vezes ele não vai abrir pra você, na maioria das vezes eles não abrem. Pra falar pra vocês o que realmente tá doendo dentro deles, que eles não dão conta e que eles buscam a droga pra anestesiar. E não adianta vocês quererem revirar o mundo e forçar que isso aconteça, que é processo, gente. A gente tá falando de processo de evolução, mentalidade. Ele só vai romper isso quando ele achar que é. E se essa pessoa quiser passar uma vida inteira alimentando o vitimismo, você vai alimentar sua codependência junto dela o resto da vida? E aí você precisa fazer o movimento por você. Porque seu filho tá lá usando droga, porque na cabeça dele isso é bom, tá? Pro codependente é ruim. Na cabeça do dependente químico, a droga é boa, porque a droga traz anestesia, traz paz, tá? Ele tá ali no momento zen, que ele não tá tendo que lidar com essas questões interiores dele, emocionais. Então, ele tá ali naquele movimento, ele acha que é bom. Se ele tá fazendo o movimento dele que ele acha que é bom, você vai continuar fazendo o seu movimento, só que o que serve, que é bom mesmo, que é o do seu tratamento. E deixa ele lá fazendo o movimento dele. Porque 99,9% dos casos que eu acompanho de família que tem dependente químico na família, a própria família alimenta essas questões que o filho traz dentro dele. Às vezes como? Começa a discussão. Você não presta, você não vale nada, nananã. Se o que o filho traz é que ele sente que ele precisaria ser mais aceito, que ele acredita que a mãe teria que ter feito mais, que aceitado mais, ter dado mais amor pra ele, ali naquele momento o que ele ouviu vai só alimentar ele, vai só levar ele pra usar droga. Se ele pede dinheiro e você dá, você tá alimentando o uso da droga. Se toda vez que ele chega e você briga, você tá alimentando o uso da droga. Ou se você fica calada, você tá alimentando o uso da droga. Entendam, já foi estabelecido um comportamento. Já foi estabelecido um ciclo. Por exemplo, se você fala demais, se você grita demais chamando atenção, para de usar droga, menino, você é um vagabundo. Isso vai doer dentro dele. Ele tá... Esse dependente sabe lidar com a dor? Esse dependente sabe lidar com a frustração? Seu ouvido, a mãe xingando, falando que ele não presta, que ele é vagabundo, não sabe. O que ele vai fazer? Vai correr e vai usar mais droga. Então vamos buscar ter o comportamento contrário. Mas antes de ter o comportamento contrário, vamos combinar uma coisa. Antes de eu querer controlar meu filho, eu vou entender o porquê que eu sinto essa necessidade de controlar o meu filho dessa forma. Uma vez que, quando eu tive filho, eu tenho que entender que até na vida animal, né, a cria é pro mundo. A gente tem N exemplos de animais aí que a mãe abandona o filho. Tem passarinho aí que é assim. A mãe teve, ele ficou lá no ninho até alimentar, depois ela vaza. Porque aquele filhote tem que ficar ali pra cumprir o que ele tem pra cumprir. Ele vai ter que aprender a viver sozinho. E eu sei que dói. Mas agora nós já somos adultos e a gente tem que aprender a lidar com essa dor. Já que o dependente químico não sabe lidar com essa dor, então vamos buscar com a dor. A família, os familiares. Já que ele tá numa condição menos, né? Uma condição negativa de lidar com isso, porque ele tá ali sob o efeito do uso da substância química, eu que tô sóbrio tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou fazer por mim. Eu vou aprender a lidar com essa dor. Por que dói mais em mim do que nele pra usar droga? O que eu tô canalizando aqui? Vamos olhar lá pra sua história? Por que você teve um filho? Que expectativa que você projetou nesse filho? O que você tanto esperou desse filho? Que culpa sua que existe aí? E assumir a responsabilidade. Responsabilidade. Não é você voltar pra você ficar sendo culpado e ficar se martirizando. Ai, a culpa é minha. Eu que ajudei meu filho. Não é pra isso, não. É pra você tomar tenência, ó. Responsabilidade é diferente de culpa. Responsabilidade é diferente de se tornar vítima.
Vamos ligar e virar a chave aí. Por quê? Foi no meu relacionamento? Foi na gravidez enquanto eu tava esperando ele? Nessa gravidez eu me apeguei muito a esse menino? Eu passei por um momento de abandono, de rejeição muito forte? O que é que foi? Eu esperava muito do companheiro, do pai que depois me abandonou e aí só sobrou meu filho. Eu acolhi muito meu filho dormiu comigo muitos anos na cama. Eu fui tirando a autonomia do meu filho, compartilhando a minha dor com meu filho. Pimba! Meu filho levou isso pra vida e não dá conta. Tive que tentar salvar minha mãe, a criança pensando. Tive que tentar salvar minha mãe lá na minha infância. Só que hoje eu vejo que eu não dou conta nem de salvar ela e nem eu. Droga. Não dou conta disso. São todos os casos assim? Não. Isso é só um exemplo. Voltar e ver. Maria Otávia, não adianta chorar. Pode chorar. Mas eu falo assim... Só o choro, ele traz o alívio. Mas a solução, ela precisa de uma pontinha de ação. Entende? Precisa ter ação nas pouquinhas coisas. Gente, um passinho de cada vez. Uma coisinha de cada vez. Mas não espere por milagres. O milagre é no final, quando um pouquinho de cada vez somou o tantão. É isso. Bora pra outra que o tempo tá ficando apertado aqui. Deixa eu abrir a próxima aqui. Ah, tá. E aí da pessoa que falou aqui com a pessoa narcisista. O ciclo é o mesmo. A mesma coisa. É isso. O narcisista, por determinadas questões que viveu na infância, desenvolveu esse transtorno narcísico. Isso foi um mecanismo de sobrevivência, tá? Mas que ele é muito mais profundo, porque o narcisista ele não tem muita dó, não. E ele também não compreende muito esse movimento que ele fez, não. Como ele nunca vai se propor a condição de aceitação e buscar ajuda indo na terapia, então ele vai provavelmente morrer narcísico. Então quem tem que fazer os movimentos para lidar com essa pessoa são os familiares, os filhos, o companheiro, a esposa. Ou se você tá conhecendo alguém aqui, assim, já vaza antes, se você não dá conta. Não vai ser para-raio, né? De narcisista, não. Então, o narcisista te condiciona a um comportamento que é cíclico também. Ele precisa de você para ele fortalecer esses indícios dele. E como que ele vai fazer isso? Te fazendo se sentir culpada, te manipulando, igual o dependente químico faz para conseguir usar a droga com os parentes. Vai te manipular para as coisas irem do jeito que esse narcisista quer. Ele pode estar errado, mas ele vai mudar a situação para você ficar como errado. E ele vai ficar como certo. Então quem tem que despertar nessa história é você. Porque vai acontecer isso mesmo que você escreveu aqui na caixinha. Consome e você se sente mal. E deixa eu te falar uma coisa. Não se sinta culpado se é família. Tem hora que família, gente, é laço abençoado, divino, como a gente vê em muitas denominações pregando. Mas tem hora que a própria família te adoece. E você precisa ter esse afastamento, porque é um afastamento para você tratar o seu emocional. Senão você nunca vai conseguir romper. Nem que seja por um momento que você vai afastar. Depois a vida vai te trazer de volta para perto dessa pessoa para você resolver umas questões que ficaram pendentes. E você seguir a sua vida sem culpa. Conseguir romper aquele elo sem peso, sem se sentir culpado, porque é da família, porque é mãe, porque é pai. Você acha que porque é sua mãe e seu pai que tem direito de te destruir? Tá escrito isso em algum lugar? É permitido para pai e mãe narcisistas destruírem o emocional de seus filhos. Eu já li o contrário. Tem que ser exemplo, né? Tem que ensinar o apoio emocional, tem que ser firme, tem que ajudar a dar autonomia, ensinar o lugar, o caminho do espiritual. Tem que fazer essas coisas. Te ensinar a viver no mundo, te preparar para o mundo. Isso que pai e mãe vai fazer. Não tá escrito em lugar nenhum que se você convive com a pessoa narcisista, que ela tem o direito de te humilhar, que ela tem o direito de te deixar dependente emocional, porque você acaba ficando dependente.
Aquela pessoa vai acabando com a sua autoestima, aquela pessoa vai te deixando sem coragem, aquela pessoa vai acabando com a sua segurança. Você vai ficando com medo, você vai acreditando em tudo que ela te fala. Quando você vê, você tá sendo minado. Então, não se sinta culpado porque é uma pessoa da família. É normal que você vai se sentir consumido. Não tem o que você faça, não tem movimento, não tem argumento, não tem o que você faz. Com o narcisista, para você se sentir melhor, a não ser compreender que esse é um posicionamento da mentalidade dessa pessoa. Isso é transtorno. Só que até você conseguir lidar com isso e não levar as coisas que o narcisista faz com você pro pessoal, você precisa se fortalecer. E às vezes esse distanciamento é o que você precisa para você poder se reerguer emocionalmente. Então não se sinta culpado se você tiver que se distanciar. Que essa daqui seja sua mãe, ou seu pai, ou sua esposa, ou seu esposo. Não se sinta culpado em se dar um tempo até que você compreenda e consiga ver. Sabe, você se vê ali, ó, em 3D. Você vai fazer, quando você se vê lá, sai da sua imagem de ação e finge que é um personagem ou narcisista. Aí você ficou observando. Ó, ele fez isso e isso. Mas por que ele fez isso e isso? Mas por que ele falou que eu sou incapaz, não sei o quê? Você não pode assumir as pontuações emocionais que o narcisista te faz. É por isso que tá te consumindo. Porque tudo que o narcisista tá falando, você tá aceitando. Tá falando que você é incompetente, você tá assumindo a incompetência. Tá falando que você é inseguro, você tá assumindo a insegurança. Tá falando que você não tem capacidade, você tá se sentindo incapaz. Tá falando que você não presta e você tá sentindo isso. Meu filho saiu da clínica, fugiu, já fiz de tudo, acho que vou ter que os primeiros 6 meses de aluguel pra ele e deixar ele lá porque não tô dando conta dele dentro de casa. O meu filho caçula. Pois é. Ó, só voltar aqui do contexto narcísico pra essa questão da dependência química, só pra fechar esse comentário que você fez, Gomes. Você fez todo o movimento que você podia pelo seu filho? Esse tempo todo você esteve disposto a oferecer tratamento? Se sim, tá na hora de algumas portas se fecharem. Tá na hora de você ajudar seu filho a chegar no fundo do poço. Parece duro, ríspido, parece assim, tô prejudicando meu filho? Não. Você tá ajudando seu filho a encarar de uma vez por todas o que ele não encarou até hoje, porque a droga tomou o lugar. Porque a droga anestesiou ele esse tempo todo. E às vezes o seu movimento é que vai fazer ele tomar um movimento de aceitar de uma vez por todas que ele tem que se responsabilizar pela doença dele e ele buscar o tratamento. Descanse. Você já fez tudo que você tinha que fazer? Agora descanse, porque quem tem que fazer algum movimento agora é ele. Ele que tem que fazer um movimento. Por isso que eu falo, gente, que salvar o outro é um movimento unilateral. Quando você quer salvar o outro, só você quer, o outro não tá querendo ser salvo. Seu filho tá aí, ó, o movimento todo que você já fez pra ele, ele aproveitou? Não. Ele aderiu ao tratamento? Não. Ele até fugiu. Ajuda é diferente. Vai procurar ajuda pra você, Lourenço. Vai procurar ajuda pra você, vai se fortalecer. Se fortaleça um dia de cada vez, porque aí, enquanto ele tá lá, ó, alcançando o fundo do poço, uma hora ele vai te pedir ajuda. E aí você vai estar forte para você estender a mão para ele. É claro, Daniele, não dou conta de fazer isso agora. Então é um passo de cada vez. Uma ação de cada vez. Então você se pergunta, o que eu posso tirar do meu filho que eu dou conta? Eu posso parar de lavar a roupa dele para ele poder lavar? Eu posso não dar mais dinheiro para ele usar droga? Eu posso colocar uma atividade para ele fazer que agora a responsabilidade é dele e eu não vou fazer? A partir do momento que você vai falar que você não vai fazer uma coisa com o dependente químico, você tem que seguir nessa promessa, porque ele tá te testando. Se ele vê que você vai voltar atrás, ele te atormenta até ele conseguir ter você de volta. Então, é ter ações que você não vai voltar atrás. Eu não vou mais lavar a roupa do meu filho. A partir de agora é ele que vai lavar. Ou ele não vai ter roupa mais. Você vai dar conta de ver seu filho sem roupa pra usar porque tá tudo sujo? Se você der conta, então você vai falar. Se você não der, você vai se fortalecer e se preparar. E buscar
esses ajudos, esses apoios profissionais, ok? Amor exigente, grupos de apoio que tem nas igrejas por aí. O COD, acho que é COD mesmo, um grupo de codependência que tem por aí também. É procurar isso para te dar um suporte. Ok, Gomes? Assistir às lives, buscar conteúdo no YouTube e se fortalecer. Por que que eu tô fazendo isso tudo pro meu filho? Agora tem que ter um limite. Codependente tem que saber estabelecer limite. Não é ir fazendo até você ficar exausto, cansado, sugado, não ter mais dinheiro, não ter mais emocional, não. Entendeu? Cássia, seja bem-vinda. Obrigada, mana. Muito obrigada. Então é isso. Se fortaleça, Gomes. Um passo de cada vez. O que você der conta, mas não deixe de fazer. Se você já fez tudo, todas essas perguntas que eu fiz aqui, você se fizer e responder que sim, já fiz tudo, já proporcionei ajuda, e você vê que agora é o movimento dele que falta, é hora de você ficar em paz. Buscar tentar. Enquanto não tá conseguindo, vai tentando. Movimento de respiração, buscando grupo de auto e mútua ajuda, buscando vídeo na internet, fazendo a metodologia do DC em grupo que vai abrir agora, fazendo acompanhamento com terapia. É isso. Buscando o suporte que tiver. Mas pensando agora em você. Seu filho já teve muito nesse centro aí, ó. Vocês já colocaram ele muito como prioridade. Vamos mudar um pouco? Agora a prioridade vai ser você. Quem sabe a prioridade sendo você... Porque se nada muda, nada muda. Frase da minha amiga Andressa. Então, quem sabe agora você não sendo você, você não dando atenção pro Gomes, vivendo a essência do Gomes, o que o Gomes tem de melhor, o que você deixou de fazer para criar seus filhos, vai resgatar lá atrás. Eu gostava de dançar, eu gostava de viajar, vai resgatar a sua essência. Entendeu? Vai pensar em você, vai cuidar de você, vai se autoamar. Quem sabe daqui a pouco você já não vai estar mais forte para você estender a mão a hora que ele vê que o mundo não gira mais ao redor dele. Entendeu? Então é isso. Vambora, porque daqui a pouco a gente tá atingindo aqui o nosso tempo do Instagram e vai cair automático. Tem mais 2 caixinhas. O método é para quem é dependente químico ou a família deles. A metodologia do DSM, do despertar, ela é para tratar padrões de comportamento negativo. Ou seja, para essa pessoa que tá aqui convivendo com o narcisista. Isso, Eva! Para essa pessoa, a metodologia é para o próprio dependente químico, porque lá ele vai aprender a investigar a causa. Por que eu uso a substância química? Para tampar qual buraco? Qual das minhas emoções que eu não dou conta e que me leva a usar? É algo que eu vivo na minha estrutura familiar? É algo que eu vivenciei depois de adulto ou não? Ou isso já veio lá da infância? A metodologia vai te ajudar nessa investigação. Você vai fazer uma imersão, você vai aprofundar para romper o padrão que a doença da dependência química te faz repetir. Porque a doença da dependência química é uma doença. Junto dela vem os comportamentos. E o que a gente pode tratar com a metodologia? Os comportamentos. Tratando os comportamentos, essa pessoa tem uma chance de ir se tratando e ficar limpo por anos e anos e viver uma vida normal. Entendeu? É isso, gente. É isso. Vamos lá, vamos bora pra frente. Bora pra frente, bora pra frente. A família do dependente químico também, porque o que a gente mais fala aqui, ó, amor exigente é grupo gratuito, não vinculado com entidade religiosa nenhuma, tá? Que tá aí e tá de portas abertas. Procurem aí, amor exigente, joga lá o seu endereço que você vai achar o lugar mais próximo. Vai te ajudar como grupo de apoio para tratar com a dependência. E a metodologia vai fazer a mesma coisa. A gente vai lá na causa do porquê você se condicionou a alimentar a sua codependência. Foi falta ou foi excesso na infância? Foi contexto de dramaturgia familiar ou foi um trauma isolado? Você experienciou um trauma sexual na infância?
O que aconteceu? Foi rejeição? Foi medo do abandono? O que tá fazendo isso daí? Entendeu? Então, o método é para isso. O método também é para quem vive com pessoas narcísicas, porque o convívio com a pessoa narcísica, ela te faz alimentar um padrão de comportamento, que é aquele que o narcisista te condiciona a fazer, para viver junto com ele. Entendeu? Então é isso. Bora lá. Como o método pode me ajudar? Sofro demais com a interferência da família. Aprovação da sua família. Provavelmente você busca ela desde sua infância. Você não deslargou. O vínculo ainda tem alguma coisa que alimenta esse vínculo. O que a sua família tem tanto, né? Que você ainda permite que ela faça essa interferência até hoje. Qual que é a aceitação que você está buscando aí? Com certeza é alguma coisa desse tipo. Se faça autos questionamentos. Por que eu deixo a minha família interferir em coisa que acontece com o meu esposo? O método vai te ajudar a ganhar autonomia. O método vai te ensinar como que você se preenche de autoamor, de autocuidado, entendendo qual que foi o trauma que você vivenciou, ou a questão da dramaturgia familiar que te fez alimentar esse círculo aqui que você tá com a sua família. Porque, na verdade, a gente acha que é a família que interfere, mas não. Você permite que a família interfira na sua vida. E você faz isso porque você tá condicionada. E eu posso falar, na verdade, que até você gosta dessa interferência. De forma inconsciente falando. Porque é assim, gente. A gente vive determinadas coisas que nos fazem sofrer, mas às vezes a gente até gosta a gente tá tão condicionada a esse sofrimento que você já tá ali. Você gosta do sofrimento. Me desculpem falar isso, mas isso é neurológico, tá? Isso é neurociência. A partir do momento que você se condicionou a determinado comportamento, por mais que ele te traga sofrimento, você se condicionou a ele. E às vezes, só de você se pensar... Ei, Jessie, seja bem-vinda! Só de você se pensar longe daquele comportamento, te dói mais sair do comportamento... Te dói mais sair do comportamento e ir pro novo do que você pensar em se libertar do velho. Porque você fica com medo. Você tem medo de se libertar daquilo que te faz sofrer. E a gente faz isso. Nós fazemos isso. Essa live vai ficar gravada, se você quiser ver depois. Tem muita coisa muito top. As caixinhas, eu amei. As caixinhas foram bombásticas. Então, a metodologia vai te ajudar nisso. Vai te ajudar a você se preencher. A gente começou a história da Maria lá atrás, que ela queria preencher o copinho dela, criando expectativa na ajuda do outro. Mas aqui na metodologia, você mesmo vai aprender através da sua estrutura familiar. Você, quem é você aí nesse meio todo? Por que você tá perdida desse jeito? Que a sua família tá interferindo até hoje, poxa vida. O que você tá dando pra sua família né? Que responsabilização que é essa que você tá dando pra sua família? Que ela tá aqui preenchendo seu copinho de alguma forma. Por isso que você tá deixando que ela interfira até hoje. Algum posicionamento dentro desse copinho aqui, ó, ela tá tendo. E é isso. Então, a metodologia tem tudo pra te ajudar nesse sentido. E aí, já deu o nosso tempo. Antes que o Instagram encerre a nossa live aqui de forma automática, eu quero agradecer a vocês. Gente, muito, muito mesmo. Eu postei nos stories cada caixinha de pergunta. E eu fiquei muito feliz porque teve gente que apareceu aqui a primeira vez e interagiu. Eu fiquei muito feliz com isso. Então aproveitem, porque a live ficou muito dinâmica. A gente abordou um tanto de coisa. E é sobre isso. A metodologia é uma imersão que você irá aprender e ela é para sua vida toda. Tudo que você aprender aqui, você aplica ela numa situação isolada ou na sua vida toda. Tá? E ela é pautada em 3 pilares principais, que é o da aceitação, da modificação e da ressignificação. E caso alguém de vocês tenha o interesse em participar dessa primeira turma, que serão apenas 8 vagas para eu dar conta de ali assistir todo mundo, e eu tenho certeza que vocês vão amar a intensidade desse método.
E eu garanto pra vocês que vocês sairão de lá outras pessoas, novas mentalidades, porque será assim, bombástico. Quem perdeu a live, pode assistir, porque vai estar aqui gravada. Se você tem alguém aí que você acha que precisa ouvir cada uma dessas coisas das caixinhas que tá lá nos stories, encaminha, me ajude mesmo a levar a live, o conteúdo, porque eu preciso da ajuda de vocês. Se eu estou contribuindo positivamente no processo de evolução de vocês, eu acredito que é sobre isso. É vocês pensarem que existe alguém também que pode ter essa ajuda positiva, esse feedback, esse conhecimento, esse despertar. Que às vezes, pela palavrinha que eu falar aqui, que já vai ser uma coisa que vai ajudar a pessoa ali do outro lado. Então, vocês encaminhem para quem estiver numa situação de codependência, dependência emocional dentro de relacionamentos afetivos ou estruturas familiares, tiver convivência com o dependente químico, tá? Convivência com narcisistas, como apareceu esse da caixinha aqui, que eu achei muito interessante. Ou alguém que você sinta que tá ali vivendo um comportamento de padrão negativo. Compartilhem, por favor, essa live. Compartilhe a metodologia. E as inscrições já estão abertas. Quem quiser, entra lá na bio, manda lá, quero saber mais sobre a metodologia em grupo. E eu tenho certeza que, assim, é o que eu sinto na minha vida que eu tenho de melhor para fazer por vocês. Então, é a minha entrega. É exatamente isso. Gratidão por cada um de vocês que estiveram aqui, que partilharam, que choraram junto, que tá sempre compartilhando. Muito, muito obrigada. Eu espero que nas próximas lives possamos estar juntos novamente. Um beijo e até mais ver.